Eu fui para a faculdade, eu fiquei meio que espantado assim, porque eu estava acostumado com a rotina da escola, e a rotina da escola é uma rotina bem segura, assim, programada, né? Você tem todos os horários direitinhos, tudo relativamente funciona. E aí quando eu cheguei à faculdade, eu percebi que eu estava num ambiente completamente diferente. E aquilo foi um desafio para mim, por quê? Porque eu entendi, cara, que se eu fizesse a matéria ou não fizesse, ninguém estava se importando. Se eu passasse ou fosse reprovado da mesma forma, se eu morresse, ninguém ia sentir falta de mim. E na escola não, na escola tinha presença, tinha umas coisinhas lá em que as pessoas se preocupavam comigo. Na faculdade eu tinha esse desafio de viver uma vida diferente. Às vezes a gente tenta comparar o reino de Deus com alguma coisa, mas é sempre insuficiente, né? Eu posso comparar, por exemplo, com um casamento, assim. Então, poxa, eu vivia como solteiro numa época, e aí um dia a menina que estudava comigo lá, sentava na minha frente na sala de aula, ela aceitou se casar comigo e tudo mais, e aí a gente se casou. Então realmente foi uma mudança assim radical no momento em que eu me casei, porque aí, além da parte, né, muito boa tal, agora as responsabilidades, né, você tinha que ser responsável por fazer as coisas funcionarem. Isso era um mundo novo, assim, desafiador, mas era muito legal. Então, às vezes eu estava em qualquer horário, eu falava com a minha esposa assim: Raquel, vamos sair agora. Aí a gente saía e voltava, e a gente não precisava avisar para ninguém que a gente tinha saído e que a gente tinha voltado. Era muito legal, né? Que enquanto a gente está debaixo do teto aí dos nossos pais, a gente tem que dar uma certa, às vezes, né, uma certa satisfação. Não, estou indo ali, estou voltando da hora e tal. E a gente podia sair e voltar e não precisava avisar para ninguém. E às vezes a gente saía andando, andava um pedação para comprar um cachorro quente e voltar para casa, e aquilo era legal demais. Eu lembro sobretudo quando eu me converti, cara, que coisa impressionante assim. Como que um mundo que parecia destruído sobre as minhas costas, pesado, saiu das minhas costas assim. Eu parei de sentir aquele peso, como eu me vi perdoado por Jesus Cristo, e como que a minha vida foi totalmente melhor, assim, nada mais me importava a não ser glorificar a Jesus e amá-lo e conhecer a tua palavra, conhecer o seu reino e ter uma vida próxima daquilo que Jesus propôs para mim. Cara, hoje a gente vai ver o texto de Josué capítulo 24, e nesse texto Josué tem que tomar uma decisão radical na vida dele. E a partir dessa decisão de Josué, eu vou propor algumas coisas para vocês avaliarem. Então, qual é a parada? Hoje é uma pregação diferente de todas as outras que eu faço aqui na igreja. Por quê? Porque eu gostaria que cada um desses pontos, daquilo que eu vou apontar para vocês, fosse algo para que você pensasse durante os seus dias, durante a semana. E semana que vem a gente tomasse uma decisão em relação àquilo que vai ser proposto. Então você vai ver que a coisa está cheia de tópicos lá, explicada tal, mas é no seguinte sentido: cara, você veio aqui nessa noite, você não sabia, mas você veio aqui para ser desafiado a ter uma vida diferente daquela que você tem tido. E o desafio é para quem sinceramente, de verdade, de todo o coração, quiser fazer isso e colocar isso diante de Deus. Então, tipo assim, cara, eu não estou afim, beleza, tá tranquilo, não tem problema nenhum, segue sua vida, vive sua vida da maneira que você ache melhor. Mas aqueles que se dispuserem a topar o desafio dessa noite, eu gostaria que primeiro colocasse isso diante de Deus e orasse e dissesse assim: Senhor, eu estou disposto e vou lutar por isso. E depois me falasse para eu saber com quem que eu posso contar, beleza? Então, tipo assim, eu não sei com quem que eu posso contar, mas eu gostaria de saber. Eu sei já algumas pessoas sim, mas outras não. Então eu gostaria de saber se eu posso contar contigo ou não. E se não puder, tudo certo, beleza, a gente continua amigo, a gente continua se falando, se tratando bem,
mas é uma parada que você vai fazer diante de Deus. Eu não quero que você tome nenhuma decisão para me agradar. Eu não quero que você tome nenhuma decisão porque o seu amigo está tomando essa decisão. Eu quero que você faça isso diante de Deus, beleza? Josué capítulo 24, verso 14 diz assim: o que está acontecendo até aqui? Josué teve a terrível missão de substituir Moisés. Você sabe o que é isso? O peso disso? Então, tinha um cara que era um líder, que falava com Deus face a face, um cara que, através do poder de Deus, obviamente, abriu o mar para as pessoas passarem, um cara que deu os 10 mandamentos, a lei lá para o povo. Esse cara é Moisés. E agora um homem é chamado para substituir Moisés. Essa tarefa é muito difícil. E aí no final da vida de Josué, que substitui Moisés, Josué faz esse desafio para o povo. Deu para entender o que está acontecendo? Josué desafia o povo no final da sua vida, depois de substituir Moisés. Diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 24, verso 14: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Olha que coisa estranha. Então, tipo assim, olha só, esse pessoal já tinha passado pelos 40 anos no deserto, esse pessoal já tinha saído do Egito há 40 anos, uma nova geração se coloca ali naquele lugar, as pessoas do deserto morreram todas, sobraram só Josué e Calebe. Lembra disso? Josué e Calebe são os caras que sobram. Então todo mundo do passado já morreu. E como assim Josué está falando para as pessoas jogarem fora os deuses do Egito que elas serviam? Você consegue acreditar? O povo de Deus, depois de caminhar com Deus, ver todas as maravilhas que Deus fez. Olha só, teve uma hora que a galera no deserto ficou com fome. E aí o pessoal foi falar com Moisés: Moisés, a gente está com fome. Moisés orou, Deus fez cair uma farinha para eles fazerem pão, um negócio chamado de maná, um negócio que durava um dia, e no dia seguinte eles tinham que esperar cair de novo, para comer aquela parada de novo. Olha só, foi isso que aconteceu. Teve uma hora que o povo ficou com sede e reclamou, falou: Moisés, a gente está com sede nesse deserto. Moisés bateu na pedra lá e saiu água. O povo levantava acampamento quando Deus mandava, através de dia, de uma fumaça, uma nuvem, e de noite, através de uma coluna de fogo. O povo andava sendo guiado por Deus. O povo viu Moisés subir ao monte e dar as leis. Essa galera, cara, ainda tinha deuses. Essa galera ainda tinha uma porção de troço dentro de casa, uma porção de amarra dentro de casa, uma porção de porcaria. Eu lembro que quando eu me converti, minha família continuou sendo a mesma coisa que era só eu e meu irmão que era crente agora dentro de casa. E aí na minha casa tinha uma porção de estátua, uma porção de troço, uma porção de figura, uma porção de amuleto, uma porção de superstição, uma porção de coisa. Só que aquilo para mim agora não significava mais nada, era nada além de um pedaço de pedra, de pau, algo que não fazia sentido nenhum. Por quê? Porque eu tinha o Cristo diretamente comigo, o único mediador, aquele que é o Filho de Deus, e eu não precisava mais daquelas coisas. Esse povo ainda carregava esse ranço, esse problema, essa maldição, esse pecado. Cara, era gente que viu Deus fazer uma opção de coisa. Teve uma hora que eles tiveram que entrar nessa terra, aí eles cercaram uma cidade por 7 dias. Você lembra dessa parada? Vem com Josué lutar em Jericó. Olha só, não desafino não, mas eu tô com a voz ruim, né? Até porque eu cantei num retiro, saiu até um clipe aí desse negócio. Então eu vou desafinar agora. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Cara, Josué
Valeu demais, Josué. Aí a muralha ruiu, não é isso? Comeu o cântico agora. Josué andou 7 vezes em volta de uma cidade fortificada e os caras oraram e os caras cantaram. E aí de repente o que aconteceu? A muralha desabou. Aconteceu cada coisa impressionante. Com Josué também, ele colocou o cajado lá no rio e eles atravessaram o rio se abriu. Cada coisa maravilhosa aconteceu, mas essa galera ainda trazia no coração muita coisa agarrada, muito tipo de idolatria, muita coisa que eles tinham que se desvencilhar. E aí Josué fala para eles largarem aqueles deuses. E aí Josué verso 15 diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Então, o que Josué está dizendo? Cara, não dá para se enganar, beleza? Às vezes a gente gosta de se enganar, às vezes a gente gosta de enganar os outros, às vezes a gente engana os nossos pais, fingindo que a gente é crente, que está obedecendo, contando as mesmas mentiras de sempre, fazendo a mesma maldade de sempre, tendo aquela mesma vida horrorosa que a gente sempre teve. A gente pode enganar as pessoas da nossa célula, nossos líderes, a gente pode enganar até os pastores, a gente pode dizer que é crente, dizer que crê, dizer que vai se batizar, a gente pode enganar qualquer um, mas tem 2 pessoas que você não engana: a Deus, sobretudo, ninguém engana. Ele é aquele que vê todas as coisas, o Todo-Poderoso, o que sabe de todas as coisas. E você também não pode se enganar. É isso que Josué está falando. Então, se decida. Não adianta você achar que está no meio do povo de Deus carregando uma opção de entulho, uma opção de ídolo, uma opção de demônio, uma opção de lixo, uma opção de porcaria. E aí ele diz: olha, vocês precisam se decidir hoje. Se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Então o negócio era tão complicado, cara, que eles trouxeram deuses falsos do Egito, e naquela terra eles encontraram outros deuses falsos, e continuaram mesmo no meio da terra santa, no meio da terra de Deus, mesmo no meio do povo de Deus, eles continuaram com aquela idolatria maldita. Qual é o ídolo que você acha que você pode ter hoje? Aquilo que você chama de beleza? Aquilo que você acha que é belo? Sabe o que é belo? Aquilo que Deus diz que é belo, Deus Todo-Poderoso, Ele que é a beleza em si mesmo, Ele que é o mais belo e amável de todos, é Ele quem diz o que é belo. Então é Ele que vai dizer o que é a beleza verdadeira. Cara, nas nossas festas eu comentei isso, né? Às vezes eu vejo a galera, cara, se vestindo de um jeito totalmente horroroso, assim, para mostrar o corpo, sei lá o quê. É relativamente fácil ser bonito com 15 anos. Para você saber, até eu era bonito com 15 anos. Você não vai acreditar. Eu não era tão bonito assim, não. É relativamente fácil ser bonito com 15 anos. Mas há uma beleza que é proposta na palavra, há uma beleza que é eterna, cara. Uma beleza que não se desfaz, e essa beleza tem a ver, está totalmente ligada, está colada com aquilo que se chama santidade. Então você pode ser a menina mais bonita ou o menino mais bonito, considerar dentro dos padrões. Isso tudo é tolice, isso tudo é passageiro, isso tudo não presta para nada. Passa! Você já viu aquelas fotografias do passado em quadros pintados? Que o padrão era totalmente outro. Então você hoje ia ser o feio do passado, e o feio do passado é o bonito de hoje. Isso não interessa. A grande beleza de todas está em encontrar a Jesus Cristo e viver uma vida santa, uma vida do lado dele, uma vida que prospera no sentido da prosperidade de Deus, não do dinheiro, não da fama, mas das coisas que são eternas, que servem para a glória de Cristo, que mudam as vidas verdadeiramente.
Para de se enganar, deixa de ser tolo, deixa de ser bobo. Ainda que você tire a selfie que você quiser, cara, isso aí é fruto da idolatria que você ainda carrega. O que pode ser sua idolatria? A carreira que você acha que você tem que seguir, que você vai ter que passar de qualquer maneira. Enquanto, cara, isso for um ídolo no seu coração, eu oro para que você não consiga. Enquanto isso for um ídolo no seu coração, eu oro para você ser reprovado no vestibular, para você não conseguir passar, porque isso vai ser maldição para você. E assim que seu coração se libertar dessa idolatria, eu oro para você passar, porque aí você vai conseguir servir a Deus naquela parada, naquela carreira. Você consegue entender? Quais ídolos que vocês vão servir? Vocês ainda querem servir a falsos deuses? E Josué vai dizer então no final do verso 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E acabou. Cara, o que a gente pode aplicar diretamente à nossa vida? Olha só, eu vou propor 6 paradas para a gente fazer daqui para frente, todo mundo que quiser. Provavelmente os líderes já fazem, mas até os líderes eu gostaria que me procurassem depois e confirmassem essa parada. E se você não quiser, tá de boa. Mas se você quiser participar disso, se você quiser viver uma vida verdadeiramente agradável a Deus, se você quiser mudar de vida verdadeiramente, gostaria que você considerasse isso durante a semana, beleza? Então, primeira parada que a gente vai pensar. Nosso primeiro compromisso é orar pelo UP todos os dias. Orar pelo UP todos os dias. Galera, é 5 minutos da vida, beleza? De 24 horas. Eu preciso que você dedique 5 minutos da sua vida para orar por esse ministério. Porque, cara, não sei se você está reparando, mas está ruim. Está ruim. O ministério está ruim, os times estão ruins, está tudo ruim, o pastor está ruim também, está tudo indo de mal a pior. Vocês precisam orar pela minha vida, e eu oro pela vida de vocês, nem que seja 5 minutos. 5 minutos a gente vai bater na porta de Deus. Peçam, será dado, busquem, encontrarão, batam, a porta vai ser aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Se vocês são maus, sabem dar boas coisas, ainda mais o Pai de vocês vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Então, 5 minutos por dia, 5 minutos, coloca no despertador. Já tem uma galera orando 3 horas da tarde. 3 horas eu não posso, porque é a hora que eu faço natação. Você não consegue orar e nadar ao mesmo tempo não, cara? As meninas geralmente conseguem, os meninos são... assim, minha esposa consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Eu ainda estou na primeira, assim, ela já está na 5ª. Então, se você é menino, não consegue nadar e orar ao mesmo tempo, beleza, deixa passar 3 horas e 4 você ora, tudo bem? 5 minutos de oração é demais. A gente precisa buscar um avivamento. Então, para que você vai orar? Clóvis, eu quero orar 5 minutos, mas o que eu vou pedir? Avivamento. Existe algo que só o Espírito Santo faz, que eu não consigo fazer. Eu posso ser engraçado, eu posso estudar pra caramba, ou eu posso não fazer nada disso, mas tem uma obra que o Espírito Santo faz, e quando Ele faz, essa obra é inconfundível. Você tem a certeza de que o Espírito Santo esteve lá, você tem a certeza de que Deus estava lá. Você lembra, Retiro 2023, a gente estava numa festa lá, tudo estava dando errado, e aí de repente a gente começou a orar, e quem estava lá teve a certeza de que Deus estava lá. Deus esteve no nosso meio naquele dia, eu tenho a certeza disso. O Espírito Santo nos visitou naquele dia, e nós saímos dali falando, Deus esteve no nosso meio. É isso. Então eu posso fazer a melhor pregação de todas? Não rola. Eu posso me esforçar bastante? É insuficiente. Se, no entanto, o Espírito Santo fizer a obra, aí a gente vai sair daqui assim, cara, o Espírito Santo esteve lá, Jesus falou comigo, e eu quero isso de uma vez por todas.
Isso não pode ser produzido, não pode ser falseado, isso não pode ser fingido, não, isso tem que ser experimentado verdadeiramente. Por isso, nesse tempo de oração, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero o Espírito Santo para mim e para o UP. Senhor, eu necessito disso para mim e para o UP, Senhor, eu preciso disso. A gente vai orar pelo trabalho com os adolescentes, para que eles se convertam e se libertem. Pessoal, tem gente no nosso meio ainda se cortando, tem gente no nosso meio ainda querendo morrer, tem gente no nosso meio indo para o inferno, tem gente no nosso meio viciado em pornografia, em todo tipo de porcaria, tem gente no nosso meio viciado em mentir, tem gente no nosso meio endemoniado, cheio de demônio. A gente precisa orar por isso. A gente tem experimentado isso, a gente tem visto demônios se manifestando, a gente tem visto pessoas tendo visão do inferno. Isso é totalmente real, isso não é do passado, isso não é história dos seus avós ou medievais ou sei lá o que. Não, isso acontece hoje e hoje mais do que nunca. A gente precisa orar para que os demônios saiam, para que os demônios caiam, para que o céu vença, para que o Espírito Santo venha sobre essa galera e essa galera se converta de verdade e consiga, tendo uma experiência real com o Espírito Santo, dizer não para todo tipo de baixaria, todo tipo de lixo. Amém? Segunda proposta: priorizar o culto do UP na sexta, inclusive a reunião de oração. Priorizar, o que significa priorizar? Estar em primeiro lugar. Então, eu não vou marcar a festa do meu aniversário, poxa, na hora do culto de sexta-feira, galera. Isso, sabe, numa guerra era chamado de fogo amigo, ó, você atirar no seu companheiro. Você está enfraquecendo a parada, entendeu? Você está enfraquecendo o movimento todo, você está enfraquecendo seus irmãos, a igreja. Imagina se eu dou uma festa de aniversário sexta-feira e ainda convido você para estar lá, cara. O que é isso? A minha festa, a grande festa vai estar aqui. Dá festa qualquer dia que você quiser, qualquer hora que você quiser. Vocês são jovens, galera, vocês podem vir à noite. Eu não posso mais. Vocês podem virar à noite, ficar acordado 3 horas da manhã, isso é legal demais, já vivi isso, passou, graças a Deus. Hoje eu fico pensando, quero dormir. Quando dá 11 horas eu fico assim, eu quero dormir, eu preciso dormir, eu tenho que dormir, de qualquer jeito. Vocês não, vocês enquanto está de noite, parece que está de dia, quando está de dia parece que está de noite. Então, dá festa depois, tudo bem? Mas sexta-feira é dia da gente estar aqui dando força um para o outro, orando um pelo outro. Alguma vez na sua vida você já orou enquanto eu estava pregando aqui? Você deveria fazer isso. Você traz um amigo de oração. Quem te garante que eu não vou falar a maior besteira do mundo aqui na frente? Só Deus pode garantir essa parada, galera. Então a gente tem que estar intercedendo um pelo outro. Quando vocês estão louvando aqui, eu estou orando. E quando eu estou pregando, vocês têm que estar orando também. Senhor, segura a língua desse cara. Para que meu amigo de oração sobreviva a essa pregação e volte semana que vem, que está um negócio suportável. Então, não marcar festa no horário do culto, não inventar desculpa. Desculpa eu tenho, galera, eu tenho opção de doença. Eu tomo remédio, eu tenho, rapaz, desculpa é o que eu tenho. Problema? Tenho também. Bastante. Tenho 2 filhos, meus filhos parece que eles têm eletricidade no corpo deles, e eles aprontam, e todo dia eles caem, se machucam, batem com a cabeça, e brigam com um outro, e a minha rotina é uma pressão, mas eu não invento desculpa. Poxa, isso é um compromisso que eu tenho, então eu vou cumprir esse compromisso, vir como compromisso com ou sem vontade. Você acha que todo dia eu estou aqui com vontade, galera? Poxa, claro que não, mas a vida é assim, não sei se você sabe, vai ter um dia que você vai ter que acordar para trabalhar sem vontade. Eu já trabalhei com febre, eu já trabalhei vomitando, eu já trabalhei com diarreia, e dando aula, eu não vou vir para a igreja? Pô, cara, claro que eu vou.
Já vim para a igreja com febre. Eu já vim para a igreja de São Gonçalo, pegando 2 ônibus, beleza? Um para o terminal e depois pegando esse ônibus aí que dá a volta, parece que ele vai para o Japão antes de chegar aqui. Com febre, beleza? Com febre e ainda jejuando. Então, eu no meio de um jejum, pegava 2 ônibus, mais de um dia jejuando, pegava 2 ônibus com febre, vinha para a igreja e vinha para cá feliz da vida, cara, porque eu estava no meio do povo de Deus e tal. Por que com você é diferente? Porque talvez falte o 1 e o 2. Talvez falte a gente orar, falte o avivamento, talvez falte o Espírito Santo. Então a gente volta para o início da lista. Vou pregar tudo de novo agora. Superar a preguiça espiritual. Galera, tem coisa que é espiritual. Você começa a ler a Bíblia, você começa a dormir, tem sono, boceja. Cara, isso é espiritual, meu irmão. Na hora que a gente está pregando, é a hora que te dá vontade de ir no banheiro. Isso é espiritual. É uma diarreia espiritual, um negócio assim. Cara, se liga, o que está acontecendo? Ora a Deus, pede para esse negócio passar, sair de você. A gente tem que priorizar o culto e não é só vir assim, tipo, né, corpo presente, tipo aquele velório que a gente faz que está só o corpo ali e a alma não está. Cara, a gente tem que estar aqui de todo o coração. Então você tem que louvar de verdade. Aqui não é uma apresentação, não é um showzinho, beleza? Eu não venho para ver A ou B, eu não quero saber qual é o solo eu estou aqui para louvar, eu estou aqui para engrandecer o Deus Todo-Poderoso de toda a terra. Se eu não fizer isso, as pedras vão fazer. Ter atenção nos cultos, evitar sair durante o culto, evitar ficar usando celular, fazendo zoeira, brincando. A gente está brincando com um copinho às vezes, cara. Eu já vi irmão aqui da igreja brincando com um copinho na hora da Santa Ceia, está rolando a ceia, e a gente está botando um copo vazio assim, e fazendo ventinho para o copo cair na hora da ceia. Você não tem mais nada para fazer na hora da ceia do que isso? Isso é inadmissível. Terceira parada que a gente vai propor, fugir da imoralidade. Isso é muito difícil para vocês, meus irmãos, mas é necessário. A Bíblia manda fugir, correr, ir para longe, o mais longe possível. Então, a gente precisa lutar contra essa maldição da pornografia. Você precisa identificar o que te leva a esse negócio. É uma mídia social, joga fora. É meu celular, joga fora. Se vira, meu irmão. Mas foge desse negócio o quanto antes. Isso vai acabar com a sua vida espiritual. Satanás vai dizer que você não é crente, e aí você não vai sair desse buraco nunca. Buscar a virgindade até o casamento. Cara, a gente precisa buscar isso, beleza? Então, não é porque a pessoa prometeu ou disse que vai acontecer. Não, meu irmão, tem que se manter puro até se casar. É isso que diz a palavra de Deus. Evitar palavrão, conversa imoral. Beleza? Aquilo que desagrada a Deus, você sai de perto. Estou olhando para todo mundo aí, não estou olhando para uma pessoa e outra não. Mas se serve para você, maravilha, meu irmão, passa mal aí. Enquanto você passar mal, tá bom, porque mostra que você está se arrependendo. Não ficar, a gente não fica, a gente é crente, beleza? Não tem esse negócio de ficar, a gente tem compromisso. E você só namora a partir do momento que você tem convicção. Quem já, não é para levantar a mão não. Quem já terminou um namoro aqui? Não levanta a mão. Quem não olha para ninguém. Quem já terminou um namoro aqui sabe a maldição que é terminar um namoro, beleza? É chato, é insuportável, você vai ter que lidar com aquele encosto daquela pessoa, até sei lá quando, porque geralmente ela é aqui da igreja. Então, meu amigo, ora direitinho, pensa direitinho, tenha certeza. Amém? Nem para esse negócio do namoro vocês dizem amém. 4, combater a maledicência, que é fofoca, é uma palavra velha. E a murmuração. O que é isso? Então, maledicência, falar mal,
e fofocar e contar para o outro. Cara, ninguém tem nada a ver com isso, meu irmão. Resolve as paradas de Mateus 18. Jesus ensinou a gente a resolver. Cara, Mateus 18 é simples. Se alguém fez alguma coisa contra você, vá até ele a sós. Para quê? Não é para se vingar, não é para maltratar, não é para humilhar, é para ganhar o coração do seu irmão. Entende? Uma pessoa me fez mal, eu vou até ela para ganhar o coração dela. E geralmente conversando a gente tem noções de coisas que a gente nunca teve. A gente, cara, eu nunca pensei isso. É verdade, poxa, agora eu entendi. Fulano fez cara feia para mim, pô, por quê? Cara, às vezes ele está com um problema, você não sabe. Falar mal da liderança atrasa a obra, atrasa tudo. Lembra de Números? Miriam ficou leprosa. Porque Miriam teve uma hora que falou assim: Moisés, cara, casou com a estrangeira, Moisés, não é isso tudo que estão dizendo não. Então ela duvidou do líder dela, e aquele cara era humano, Moisés fez coisa errada também, mas Moisés foi o líder que Deus levantou. Você consegue entender? Ninguém está dizendo que quem está aqui à frente é perfeito, galera. Claro que não é, mas se tiver uma postura minimamente coerente, se você percebe que foi Deus que colocou aquela pessoa, cara, você precisa buscar se submeter àquela liderança. Então, busque a pessoa certa para conversar. Janaína tem um problema comigo, beleza? Eu converso com Janaína, não converso com mais ninguém. Não entendi o que aconteceu na igreja. Fizeram tal coisa, propuseram tal coisa. Vem para mim e pergunta: o que te impede? Cortar a conversa contra a liderança, beleza? Então, cara, corta esse negócio. Esse papo eu não vou participar, beleza? Só participo na frente da liderança. Então, alguém está falando mal do líder da célula. Você não participa dessa conversa, só vai lá para o líder da célula e conversa. Alguém está falando mal do supervisor, alguém está falando mal do líder do louvor, alguém está falando mal do pastor, cara, vai lá e conversa com ele. Perdoar coisas irrelevantes. Gente, tem coisa que é irrelevante. Se uma pessoa olhou de cara feia para você, poxa, é difícil orar com a cara bonita. Eu me olho no espelho, tranquilo. Então, às vezes, a cara feia não tem nada a ver contigo, é outra coisa. Quantas vezes eu saio daqui disparado de cara feia porque meus filhos estão aprontando lá no parquinho? Eu estou sabendo. Aí vem alguém me falar: teus filhos estão aprontando. Aí eu saio de cara feia, porque eu não posso chegar lá rindo, senão eles vão querer repetir. Só que eu não consigo só mudar a cara na hora, eu mudo um pouco antes. Na hora que a notícia vem. Às vezes meus filhos fazem coisas boas também, tá bom, gente? Meus filhos não fazem tudo errado, não. Até uma pessoa deu um testemunho maneiro dos meus filhos no retiro, guardei no coração. Mas quando está errado, eu vou lá de cara feia e vou reclamar com eles. Tem coisa que é irrelevante. Um comentário, uma fala, um negocinho. Cara, isso não é nada. O que for desnecessário, acabou, coloca um ponto final. Beleza? Situação que é totalmente desnecessária. Cara, todo mundo erra. Eu sou bom para errar. Porque eu sou brincalhão, esse é um defeito que eu tenho. Eu gosto de brincar, zoar todo mundo. Então eu zoo todo mundo o tempo todo, aí tem uma hora que eu dou uma bola fora. De vez em quando eu pergunto se a pessoa está namorando, a pessoa já terminou o namoro. Faz parte da vida, meu irmão. Aí tem coisa também que se tiver muita explicação, a coisa fica pior. Tem coisa que você resolveu no seu coração e acabou. Então, olhou mal para mim, não gostei. Deus, está perdoado, acabou. E acabou, e nunca mais aquilo. Eu estou ainda com o estômago meio revirado. Aí eu falo para Deus: Senhor, isso já foi perdoado na cruz, já acabou. E aí eu lembro de novo, e eu repito para minha própria alma: já acabou, e acabou. Até que Satanás vê que aquilo ali não tem mais efeito nenhum. Tudo bem? Buscar a liderança sempre. Não entendi porque está tocando essa música. Não entendi porque, sei lá, porque não rima. Não entendi porque a palavra hoje foi esse troço aí que você fez. Beleza. Às vezes eu vou ter explicação, às vezes não. 5. Evangelizar de verdade. Então, olha só, meus irmãos, a gente precisa evangelizar de verdade. Intencionalmente. Não é,
assim, eu acho que eu vou evangelizar, eu acho que vai ser fulano. Poxa, escolher uma pessoa por quem você vai orar, para que Deus abra a porta, para que o coração dessa pessoa seja alcançado. E isso é para o bem dela, para ela ver a beleza de Cristo, a glória de Cristo. Isso é bom demais. Então, tenha um amigo, que você ore todo dia por esse amigo, e você clame pela alma dele, você peça: Jesus, toca no coração, que ele veja a beleza do teu evangelho. Dá atenção às pessoas novas. Então, é muito fácil eu ficar conversando só com Rafaela, com Janaína, com Carlos, é muito fácil. Por quê? Porque a galera que eu sei que só vai falar coisa boa, é gente boa, e tá tudo maneiro. Mas é difícil a gente buscar a pessoa nova, a pessoa que chega. Mas faça isso com intenção. Quem está sozinho no nosso meio, quem está desgarrado, quem não tem amigo ainda, quem não está no grupo, traz para perto. Principalmente as pessoas que você julga esquisitas. Um dia, meu amigo, eu fui o esquisito também. Beleza, quando eu cheguei à igreja, eu cheguei falando palavrão, mentindo pra caramba, até que Jesus tocou no meu coração e transformou. Eu creio que para os meus amigos era meio que insuportável ficar do meu lado. Eles eram crentes que nasceram como crentes e tal, mas eles me suportaram para que eu pudesse ter o coração alcançado por Jesus. Então as pessoas são diferentes. Esse dia eu estava numa célula na minha casa, e aí a pessoa falou um palavrão lá na célula. Poxa, cara, é uma pessoa convidada, ela fala palavrão, a vida é assim. Eu também não fico me coçando quando alguém fala palavrão, entendeu? Eu estou na pracinha lá do nosso condomínio, né? Estou na pracinha, eu ouço palavrão o tempo inteiro. A garotada fala, 5 palavras, 4 palavrões, e uma eu não entendo, deve ser palavrão também. Mas é ali, é a praça, entendeu? Eu tenho que entender que faz parte daquele movimento para que eu me aproxime de alguém. Então, meu irmão, coloca a galera no grupo, dá atenção à pessoa nova, doe tempo, paciência, tempo de oração, recurso para isso. Fulaninho hoje está sem dinheiro para ir no, sei lá onde vocês vão, McDonald's de Lídia, sei lá. Pô, vamos juntar aqui R$3 de cada um. Ou meus pontos aqui do McDonald's, estou cheio de ponto, galera. McDonald's também, beleza? Buscar evangelizar os familiares. Então, você tem uma missão, sabe qual é? Deus te fez crente dentro da tua casa. Seu pai não é crente, teu padrasto não é crente, teu meio-irmão não é crente, teu irmão não é crente. É hora de ganhar essa galera. Agora as famílias são assim, meio assim, filho de um casamento, filho de outro, que mistura todo mundo. Beleza, meu irmão, tu está lá para alcançar agora esse pessoal. Como que você vai fazer isso? 6º ponto, buscando uma vida exemplar, que é o último ponto. Buscar uma vida exemplar. As pessoas precisam notar que nós somos positivamente diferentes. Não é assim, você é um estúpido, beleza? Você é um preconceituoso, você é um cara insuportável, você é um cara que não chega perto da pessoa por causa da opção sexual dela. Não é isso não. A pessoa tem que ver que você é diferente porque você é bom, porque você é amável, porque você é acessível, porque você é uma pessoa legal. Meus alunos, quando eles descobriam que eu era pastor, dava um nó na cabeça deles, porque todos eles que eram contra a Bíblia, todos eles que eram contra Deus, todos eles que eram contra tudo, eram as pessoas que eu tratava melhor. E aí, de repente, ele me via numa mídia social e via que eu era pastor de uma igreja. Como assim? Esse cara é tão amável, esse cara é tão legal, esse professor é maneiro, ele chega perto de mim, conversa, e ele, cara, sempre fala coisas boas, ele não fala palavrão, ele não fala nada ofensivo. E ele é crente, porque crente deve ser sempre o cara do mal, crente deve ser o preconceituoso, o homofóbico, crente é o pior que tem. Então, meus irmãos, a nossa vida precisa ser exemplar para que as pessoas sejam alcançadas por esse evangelho verdadeiro. O nosso padrão de bem é a palavra de Deus, e o nosso padrão de bem maior é Jesus Cristo. 1 Coríntios 11:1. Paulo fala, sejam meus imitadores. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Então, a nossa referência é Jesus. Você precisa se parecer com Jesus cada vez mais,
para que os seus amigos sejam atraídos por ele. Você é a Bíblia que essa galera lê. A galera não lê a Bíblia, mas você é a Bíblia que essa galera lê. Não entra em discussão inútil, tudo bem? Quando você percebe que a parada é inútil, você não precisa discutir. Quando você percebe que há interesse genuíno, você pode conversar, e não precisa ser no debate público, você pode conversar no particular. Testemunhe o tempo todo. Use as suas experiências para falar com as pessoas. Olha, teve um dia, cara, que eu vivi esse negócio, aí sabe o que eu fiz? Orei, Deus ouviu, e agora eu tenho uma resposta para isso. A nossa casa precisa reconhecer que a gente é crente fiel. Então o que acontece? A gente se converte, mas às vezes a nossa família não consegue entender que a gente se converteu. Cara, como assim? Tua família tem que ter certeza de que você é crente. Supere a fase do crente insuportável e passe para a fase do crente que testemunha amorosamente, para ganhar o coração dessa galera, para que seu pai venha, para que sua família venha, para que sua família se converta. Amém, meus irmãos? O que está sendo proposto aqui? Eu compartilhei essa pregação no grupo do UP, compartilhei com os supervisores, com os líderes de célula, e acho que foi compartilhado nas células também. A gente tem o prazo de 1 semana para se comprometer com essa parada, beleza? A gente tem um prazo de 1 semana para se comprometer com essa parada. Eu não quero que você assuma o compromisso hoje, porque não sei se você entendeu direito, não sei se você vai só na emoção, só porque você acha que voltou do retiro. Também não é isso que eu quero. Eu quero que você se comprometa verdadeiramente. Meus irmãos, se nós formos 2 pessoas ou 3, já é suficiente. Se fôssemos 12, melhor ainda, beleza? Que é o grupo lá inicial de Jesus Cristo. Então, o que eu espero? Que você medite na sua casa, que você olhe para esses pontos, coloque diante de Deus, e aí, semana que vem, você me fale: Clóvis, eu coloquei isso diante de Deus, estou disposto, beleza? Estou disposto. Diante de Deus, não é um compromisso comigo que você vai fazer, é um compromisso com Jesus Cristo. Poxa, não estou disposto, não precisa falar nada, tudo certo, tranquilo, você não vai ser julgado por isso, não vou te achar mais bonito ou menos bonito por causa disso. Não, é a mesma coisa. Eu vou orar por você e pedir para que um dia você esteja radicalmente disposto a se comprometer com Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela atenção da galera nesse momento. Vejo que isso é obra do Teu Espírito Santo certamente. Senhor, faz essa galera tomar uma decisão verdadeira, genuína, que não seja por pressão, não seja para me agradar, nem para agradar ninguém, Senhor, mas para que seja para agradar o Seu próprio coração, Senhor. Em nome de Jesus, chama a galera que você quer chamar, chama as pessoas que você quer chamar, Senhor, para que essa obra seja refeita, Senhor. A gente precisa recomeçar nesse ministério, resetar esse ministério, fazer tudo de novo. Está tudo complicado, Senhor. Nós necessitamos do Seu auxílio. Você é o Deus que nos socorre, Senhor. Esperamos pacientemente por isso. Incline os Seus ouvidos para nós, Senhor. Ouça o nosso pedido de socorro, Senhor. Sem Ti, esse ministério não pode dar um passo, não vai para frente, não vai prosperar. O nosso caminho sem Você é caminho de morte. Senhor, aviva o nosso coração, aviva essa obra, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, por favor, que seja feita a Tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus, amém.